Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR. Estou aqui num cenário improvisado ainda, estou terminando a minha mudança, mas obviamente não posso deixar de falar com vocês, abordar os assuntos que estão em pauta na mídia, na imprensa e tudo que tem acontecido nos últimos dias no Ceará. Como o Douglas disse, você não morre de tédio torcendo pro Vozão. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, peço a você para deixar o like, compartilhar esse vídeo, chegar junto por aqui, contribuir com o BPR, se inscrever. A gente está pertinho de bater a meta dos 50 mil inscritos e a gente conta com a sua inscrição por aqui, tá? O tema é polêmico, vocês devem imaginar. A gente vai falar um pouquinho sobre a matéria que saiu do Sistema Verdes Mares, sobre do Globo Esporte, falando de uma relação entre Mancini e os jogadores, a reação dos jogadores e como foi conduzida o rebate, né? Como é que a gente pode falar dessa forma? Não sei nem a maneira como a gente pode dizer dessa matéria que saiu no Globo Esporte, falando, acusando os jogadores, usando até os próprios torcedores do Ceará de escudo, assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu tenho alguns pontos para comentar com vocês. Vamos abordar um pouquinho esse assunto, porque é importante demais a gente deixar tudo muito claro para vocês, tá bom? Então, assim, de fato, eu não estou aqui para defender jogadores do Ceará. Eu sei que o momento é delicado, de uma certa forma o torcedor tem total razão de cobrar os jogadores pelo desempenho pífio, pelos resultados pífios, pelas últimas atuações pífias do Ceará. Cara, eu entendo demais tudo isso. Os atletas do Ceará não entregaram, foi uma grande decepção, não tem como dizer de outra forma, foi uma vergonha. A temporada do Ceará na Série B foi vergonhosa do começo ao fim, com pouquíssimos lampejos, e o torcedor acreditando, sei lá, 200 vezes mais do que os próprios atletas de que o Ceará ia conseguir brigar pelo acesso. Isso nunca aconteceu. Foi uma vergonha que a gente não tem como passar o pano, não tem como falar nada. Mas existe uma coisa que a gente precisa abordar aqui de maneira responsável. É a instituição. A gente tem que entender que nós somos torcedores do Ceará Sporting Clube. O Mancini vai passar em algum momento, os jogadores vão passar, mas a instituição fica. O respeito à instituição tem que permanecer. E é uma coisa que não está acontecendo quando se trata desse sistema de televisão e os seus programas e os seus jornalistas. Todos estão passando dos limites com o Ceará Sporting Clube. O torcedor tem que entender que existe sim o fato, a matéria. Você está chateado, isso alimenta a sua chateação, tá? Mas, obviamente, além disso, eu fiz um trabalho também aqui de buscar informações, além do que foi declarado pelo Luiz Otávio, que na coletiva se emocionou. Com outros jogadores, busquei informações, estão todos muito chateados com toda essa repercussão do que foi falado. A gente fica, ao meu ver, num contexto em que, de fato, é difícil você imaginar que os jogadores, de alguma forma, não estavam satisfeitos. E aí, tudo bem. Da matéria, tudo bem, que foi passada pelo jornalista André Almeida. Mas existe uma maneira de você rebater a reação dos jogadores. O sistema comprou uma briga com todos os jogadores do Ceará e com a instituição. Eu não vejo necessidade disso, eu não vejo isso como maturidade, nem como respeito. Até onde esse sistema de televisão vai levar a briga contra o Ceará Sporting Clube? E não é com os jogadores, é sobre a instituição. Porque, na minha visão, eu acho que a matéria em si, da forma como foi colocada, e os jogadores desmentiram, ela por si só já prega também uma visão que o torcedor de casa tem que prestar atenção. A gente critica os jogadores, né? O momento já está delicado. Os jogadores já estão pressionados. Óbvio que estão. Mas, cara, os caras têm família. Isso amplia a briga, amplia a discussão, amplia a ameaça do torcedor para cima dos caras. E, cara, não vai mudar mais nada. A temporada já acabou. O Mancini está vislumbrando o início de trabalho para 2024, que já começa minado. O Mancini mal começou um trabalho, já avisando 2024, na semana que basicamente foi dado carta branca a ele, de que, você pode fazer as modificações que quiser. O trabalho do Mancini já começa minado. Eu não entendo o motivo para isso. O ponto principal é: respeitem a instituição Ceará Sporting Clube. Podem criticar os jogadores, enfim, foi uma decepção, foi uma vergonha. Mas esse tipo de matéria que saiu hoje, no dia 11/10, é vergonhoso. É irresponsável. Não se faz, cara. Se fez de vingança. Onde é que um sistema de televisão faz matéria, conteúdo, em tom vingativo contra os jogadores?
Como é que isso é normal? Isso não é normal. Eu entendo o torcedor tá chateado, eu entendo o torcedor tá puto com todo o contexto do Ceará, mas não dá para normalizar isso. Não estou passando pano para ninguém. Se você está entendendo, eu estou defendendo a instituição Ceará Sporting Clube, cara. O João Paulo passa, os diretores passam, todo mundo passa. A gente vai passar também. Mas o respeito não pode passar, não. Principalmente se a gente começar a normalizar esse tipo de matéria que saiu hoje. Isso é falta de respeito com o clube. Eu não admito, cara. Aqui, pelo menos, a gente pode falar alguma coisa. Porque pelo menos a gente consegue contextualizar. Coisa que talvez, por exemplo, o João Paulo poderia também rebater a matéria, como o próprio Alex Santiago rebateu uma matéria mentirosa que saiu de uma jornalista lá falando sobre uma renovação do Silvio Romero, e aí, mais uma vez, vieram querer pisar na cabeça do dirigente. Agora, o ponto principal é: respeitem o Ceará Sporting Clube. Essa matéria de hoje, não estou falando da matéria que saiu sobre os atletas insatisfeitos, tá? Que aí é outro contexto. Aí vai para outra esfera que, de fato, eu prefiro, conhecendo como as coisas são feitas por esse sistema, eu prefiro acreditar nos atletas. Essa é a minha opinião. Mas eu entendo o torcedor que está chateado com os caras, eu também tô, óbvio que eu tô com os atletas, eu tô revoltado. Com os seres humanos, o cara do dia a dia lá, eu não sei, e as informações que eu tenho não me permitem afirmar o que o cara, o jornalista, afirmou, tá? Pelo contrário, vai pelo outro caminho. O clima melhorou depois da chegada do Mancini. Foi o contrário, o efeito foi contrário, entendeu? Então eu não posso ir por algo que eu não tenho informação. Agora, quanto à matéria de hoje, pegando o torcedor, usando de escudo para poder atacar os próprios jogadores, a instituição, o clube, o torcedor ficar mais revoltado com o clube. Cara, eu entendo que você tem que estar revoltado com o clube, mas não entra na pilha dessa galera, pô. Esses caras passaram um ano inteiro minando a instituição, cara. E não é minando no sentido de, ó, vamos fazer uma matéria para prejudicar aqui. Não, não é isso. Eu sei que o clube deu motivos para isso. O clube também não foi lá grande coisa, infelizmente, nesse começo de gestão do João Paulo. Mas, cara, passa do ponto um pouco. Não dá para aceitar. A gente não pode aceitar esse tipo de matéria. O que eu falo aqui é simplesmente uma coisa: respeito ao Ceará. E quem é sério, acho que qualquer jornalista sério sabe que essa matéria foi um absurdo. Foi um verdadeiro absurdo. Foi uma matéria, cara, absurda. Assim, usar torcedor de escudo contra os próprios jogadores, fazendo até uma vozinha para ler as mensagens dos torcedores. Cara, o que é isso? Que é isso? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Cara, passou de todos os limites. Passou de todos os limites e, para mim, os caras declararam, não posso nem falar a palavra aqui, contra o Ceará. Virou algo que levaram para o pessoal contra a instituição, contra o clube. Querem, infelizmente, cara, tão desenhado isso para mim. Entendeu? Tá desenhado. Enfim, minha opinião é essa. Eu acho que os caras passaram de todos os limites. E o torcedor, cara, eu entendo você tá chateado. Só não compra, às vezes, quem tá do seu lado aí, querendo agora atacar, de certa forma, o clube, porque nesse momento, atacar o Ceará é muito fácil. Entendeu? É muito fácil. Entendeu? Já estamos ferrados. Já estamos ferrados. Eu não estou defendendo o João Paulo, não estou defendendo o jogador, estou defendendo a instituição. Porque essa matéria, ela prejudica a instituição, tá? É sobre a instituição do Ceará Sporting Clube. E, para mim, essa matéria passou de todos os limites. Podia ser feito, podia ter sido contextualizado, dito, ó, os jogadores reagiram à nossa matéria, mas a gente tem fontes, essas fontes, isso, isso e isso, foi afirmado isso, isso e isso, com requinte de detalhes. Não, fizeram de uma maneira que, na minha opinião, é absurda, usando os próprios torcedores do Ceará para rebater os atletas, para aumentar, acirrar ainda mais. Cara, o litígio, que, óbvio, eu sei que existe entre Ceará e torcedor, mas eu não vou perder o discernimento, cara, me desculpa, eu não consigo aceitar esse tipo de matéria, tá? Então, fica o meu repúdio a essa matéria. Respeitem o Ceará Sporting Clube, coisas que vocês não conseguem respeitar. Eu lembro, cara, no dia que o Ceará ganhou o primeiro jogo da final do Bahia, eu nunca esqueço disso. Nunca. Mesmo apresentador, mesma coisa. Provocaram o Bahia na véspera da final da Copa do Nordeste, dizendo que o Bahia era freguês do Ceará, porque o Ceará estava numa sequência de 5 vitórias em cima do Bahia, 5 ou 6 vitórias. Aí disseram que o Bahia era freguês do Ceará. Isso aí, cara, virou matéria lá do Sou Mais Bahia, os caras aproveitaram para provocar, para dizer, ó, como é que é o clima lá. Cara,
Por que agora que o Fortaleza está num bom momento, não saiu nenhuma matéria dizendo que o Corinthians era freguês do Fortaleza, porque que não sei quem é freguês? Cara, reagem de maneira diferente. O torcedor do Ceará tem que ficar atento. Tem que ficar atento. É respeito, não, eu repito, é sobre a instituição, é sobre essa camisa aqui. Preto, branco, as cores que a gente ama, tá? Isso aí tá passando de todos os limites. Eu eu repudio total, cara. Eu já não assistia, já não consumia, mas quando chega coisas para mim, é inacreditável que a cada dia eles ultrapassam o limite do absurdo, né? Eu não consigo acreditar, mas essa é a postura e, enfim, peço ao torcedor que reflita. Repito, mais uma vez, eu acho que eu repeti 10 vezes durante esse vídeo, não é sobre os jogadores, não é sobre o presidente, diretor, é sobre a instituição e o que estão fazendo com o clube, tá? Já tem muita coisa errada no clube para ainda ter que lidar com uma postura ridícula de um sistema que passa de todos os limites. Por que os outros sistemas não fazem? Por que a CBN não faz? Por que o futebolês, cara, tem suas críticas e tudo mais, mas passa longe de fazer algo assim? Longe. Todos os outros. É muito estranho, cara. Enfim, fica uma reflexão para você que assiste, entendendo o contexto que eu tô querendo passar aqui, tá? E fica o meu repúdio também, porque passou de todos os limites, eu não admito, tá? Então, é pelo Ceará Sporting Clube, a gente ama essa camisa, e é isso, beleza? É isso, deixe seu comentário, seu like, se gostou, não gostou, se vai ficar puto comigo, pode ficar também. A gente tenta explicar tudo aqui de maneira muito clara, mas parece que não é. Então, enfim, façam os comentários que vocês desejarem por aqui. É isso, valeu, bora Vozão, bora pro racha.